A número legal, Senhor Proteção de Deus, inicia nosso trabalho para a 25ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, em 21 de novembro de 2017, com início após o término da sessão ordinária. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Boa tarde. Essa 69ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos foi suspensa por 10 minutos pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutor. Na ordem do dia de hoje, depois de bastante tempo suspenso, os vereadores votaram, então, o projeto de decreto legislativo sobre as contas da Prefeitura referentes a 2013. As contas da Prefeitura, na gestão do prefeito Sebastião Almeida, foram aprovadas, isso apesar de um parecer contrário do Tribunal de Contas. Também na ordem do dia, os vereadores aprovaram um projeto de lei do atual prefeito referentes ao ISS, ao recolhimento do ISS aqui no município. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e agora há a expectativa da sessão extraordinária e o projeto deve ser então apreciado pelos vereadores em segunda discussão e daí segue então para que o prefeito sancione ou vete o projeto que muda as alíquotas de ISS aqui do município. E a gente continua a transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos, convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, após a sessão ordinária do dia 23 de novembro, quinta-feira, para apreciarmos até suas fases finais os seguintes projetos: 3837/17, 4740/17, 2210 está fora, 4864/17, 5599/17 e projeto 5629/17. Item único, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo. Senhor presidente, indicar o Zé Luiz para a comissão de estudo da Agro. Registrado, vereador. Obrigado. Eu preciso de um secretário aqui. Item único, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 1 ao projeto de lei 4813 de 17. Altera dispositivos da lei número 5986 de 29 de 12 de 2003 e da lei 4823 de 22 de 10 de 1996. Regras de recolhimento do ISS-QN e revoga as leis números 6023 de 2004, 6106 de 2005, 6558 de 2009, 6973 de 2011, 7339 de 2014, 7342 de 2014, 7393 de 2015, artigo 34 da lei número 2210 de 77, artigo 3º da lei número 6052 de 2004, os artigos 3º e 4º da lei 7067 de 2012, o artigo 2º da lei 7344 de 2014, os parágrafos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do artigo 10 e do artigo 25A da Lei 5986 de 2003. O parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 26 e os artigos 38 e 38A da Lei número 5986 de 2003. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação com a palavra. Discutir, senhor presidente. Vai discutir? É para discutir. Então, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero discutir, justificar, quero fazer tudo. Em primeiro lugar, eu considero que o prefeito Guti fez nesse projeto algo que afeta a vida do cidadão e dos empresários dessa cidade.
Quero dizer, senhor presidente, vou dar alguns números aqui. Ele, nesse substitutivo, ele colocava, por exemplo, para a questão do hotel, hospedagem, está ali o representante, era 5. Ele, antes era 2, ele mudou para 4. Então, senhor presidente, o Guti é pagute de maldades, concordo com o que colocaram ali, pagute de maldade. Só não pode confundir com a pagu, né? Mas é pagute de maldade. Veja, dona de casa, eu também. Ora, a lubrificação, limpeza, revisão, carga e descarga, conserto de máquina. Que dona de casa que não tem uma máquina que precisa, por exemplo, a minha máquina outro dia deu problema de lavar, tive que mudar o motor. Ora, senhora dona de casa, o Guti que disse que não ia aumentar impostos, aumentou de 3% para 5%. Por favor, a dona de casa pode se preparar. Não vai comprar outra, mas vai ficar salgado. E o trabalhador dos bairros, preste atenção no que eu vou falar. Recauchutagem ou regeneração de pneus. Gente, Guti, que isso? Passar de 3 para 5, trabalhador, é melhor você não andar mais de carro, não tem conselho, não dá mais para recauchutar o pneu. Ai, Guti, que isso, Guti? Não dá mesmo. E quero dizer com muitas letras, eu sou do tempo que diz na minha família, da palavra tem que cumprir. Ora, veja, vamos ver alguns exemplos, os empresários que estão aqui. Quando ele disse da saúde, ele disse que na campanha que ia, nos primeiro mês, aumentar para 105 médicos. Vergonha. Agora chega ao número de 7. Agora, ele disse, lembra que ele falava, votou no PT, levou no IPTU, agora votou no Guti, levou aonde? No ISS. Ô, Guti, mas que isso, gente? Tá demais, o cara meteu não vou dizer a faca, e não adianta culpar, isso é coisa da assessoria. Não é coisa da assessoria, não, porque eu tenho assessoria, mas quando eu assino um papel, eu assino um papel lendo. Será que ele não leu? Ainda manda um substituto, assim, o substitutivo, para apaziguar um pouquinho. Alguns ele aumentou para 5, ele voltou para 4, 1%. Ele devia de fazer uma reunião com o setor empresarial e discutir. Concordo que tem crise, concordo que é difícil, mas mandar a goela abaixo, que está sendo uma característica do Guti. Veja o que aconteceu com a categoria de agentes fiscais. Aliás, é uma improbidade ele tratar questões tributárias com questões de categoria, né? Então, eu estou assim abismada. Eu estou falando para você, dona de casa, que agora não tem jeito não. Mandar consertar, conserto de máquina, motor, tá difícil. Eu considero 2 erros básicos. Primeiro, ele deveria conversar com a população. A população está vivendo um momento de desemprego. E os próprios empresários, eu estou procurando aqui, mas eu acho que eu sei de cor, que o setor gráfico está praticamente parado. Aumentar de 3 para 5? Que isso? Está faltando serviço, está mandando embora os funcionários e vai aumentar. Aliás, tem aqui um termo, representação de qualquer natureza.
representação de qualquer natureza. Me explica qual é a natureza, porque aumenta de 2% para 5%. Gente, o homem Guti pagou, é um pacote de maldades, né? Um pacote de maldade. Então, não precisava ter mandado esse substitutivo. Em alguns setores, tirou 1%. Veja, ele fez a campanha dele, quando candidato a deputado federal, nisso. Botou no PT, tome no PTU. Agora a gente pode dizer claramente, votou no Guti, tome no ISS. É uma vergonha. E o pior não é isso. O pior que é um suicídio essa casa não dizer para o prefeito, prefeito, isso vai te ferrar e nos ferrar junto. É o termo. Além de que esse projeto, ele vai ter que a justiça vai ter problemas no judiciário, sim, porque ele não pode fazer isso. E eu conclamo a todos para dizer para ele que no momento de crise tem que se resolver o problema. Aí vai dizer, a dívida de toda a prefeitura. Ele era vereador, ele sabia muito bem o que ele ia pegar e não justifica. Por isso, eu peço aos vereadores que nesse momento vote não a esse substitutivo da maldade. Guti de maldade. Votou no Guti, tomou no ISS. Boa noite, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Vai encaminhar para discutir. Então, senhor presidente, hoje eu postei no meu Facebook ontem um vídeo com uma situação muito similar ao que nós estamos vendo aqui hoje, né? Postei um vídeo do Guti nessa tribuna, batendo forte nessa mesa, falando, não podemos ser a favor de aumentar o imposto nessa cidade. Eu, Guti, sou contra aumentar qualquer tipo de imposto na cidade. E aí a gente vê ele agora como prefeito, em plena crise de desemprego, onde deveria se promover o desenvolvimento econômico da cidade para gerar emprego, taxar ISS de toda a agenda produtiva dessa cidade. Pasmem vocês que tive muito acesso na construção de cursos para cabeleireiro, que é aquela senhora que está desempregada, que não tem como gerar sua própria renda, abre o seu salãozinho de beleza para sobreviver, vai ter que pagar agora uma alta taxa de ISS, também foi taxada. A gente está aqui com representante do turismo, dos dentistas, estamos aqui dos contadores, a gente recebeu manifesto aqui da hotelaria. Eu presenciei essa semana, estive no hotel numa reunião e lá o próprio dono me disse assim, aqui nesse hotel a gente gera 180 empregos. Aumentando o ISS, eu vou ter que mandar pelo menos 30% embora. É esse o desenvolvimento social dessa cidade que nós dessa Câmara estamos sendo coniventes. Então eu vou parafrasear o vereador Guti, dizer, vereador Guti, aonde você está? Saia debaixo da mesa. Você agora ganhou o poder da caneta, não o poder do discurso. Seja coerente com o que você falou. Vá para a rua, olhe para o setor produtivo e diga, olha, e aliás hoje de manhã, quem assistiu, o Pedro Notaro também, viu muito bem a ZEC lá dizendo da forma como ela foi tratada, inclusive nessa casa. Dizendo que tem vereador que disse que aqui os votos já estavam dados, já estavam amarrados em nome de Jesus. Esse não é o respeito que essa casa quer. O respeito que essa casa quer, não é o vereador Jesus, não. É em nome de Jesus mesmo. Mas o respeito que essa casa quer é o respeito de poder votar de acordo com a sua consciência. Não é de acordo com o que manda o prefeito nem a liderança dessa cidade, não. Então é preciso coerência. Eu vou para a rua também cobrar, Guti. Aquele vídeo que você colocou está no meu Facebook e eu vou repicar. Eu quero o vereador Guti cumprindo as promessas. Senão eu vou dizer, já ficaram bravos comigo nessa Câmara, mas eu vou repetir. Se isso não acontecer, foi o maior estelionato eleitoral que essa cidade já viu. Porque prometeu, mentiu e não cumpriu. Obrigado, senhor presidente.
presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a votação com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, para localizar o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos votando em segunda votação o projeto que aumenta o imposto aqui na nossa cidade. Projeto do prefeito Guti, que vai aumentar imposto aqui na nossa cidade. Como disse lá a Genilda, nós estamos vivendo um estelionato eleitoral, porque o prefeito, enquanto vereador, subiu nessa tribuna aqui, ó, gritava dessa tribuna, que era uma vergonha aumentar imposto na nossa cidade. Os impostos aqui na cidade são caros, está tudo gravado lá, está tudo gravado. E o que ele faz agora? Primeiro ano de governo, aumentar o ISS, cobrar mais imposto dos comerciantes que estão na periferia trabalhando, dos pequenos comerciantes. Então, fazer o discurso aqui como o prefeito fazia era fácil. Ele fez uma campanha de deputado, ganhou para prefeito e não sabe o que fazer. Por que ele não racionaliza a cobrança aqui na cidade? Racionaliza, vê as pessoas que devem e não ficar cobrando dos pequenos, aumentar os postos, o imposto do pequeno comerciante. Então, isso, é fácil fazer uma campanha, enganar a população, vender uma ideia que não vai aumentar o imposto, e chegar aqui é o que os vereadores votaram na primeira votação e agora na segunda votação vão votar de novo, porque, como diz lá o amigo Zé Mário, aqui é a base alugada. Então ninguém fala não, todo mundo sim para o prefeito, porque o prefeito está mandando e a Câmara aqui está obediente, muito obediente ao prefeito e vai dizer sim, e nós da oposição vamos dizer não ao aumento do ISS. Muito obrigado. Palavra. Com a palavra para encaminhar a votação. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores que já desfilaram por essas tribunas, realmente não somos a pessoa indicada para discutir sobre matéria tributária. Porque quando se fala em aumento ou renúncia de arrecadação, nós temos que pensar muito, ser mais estudiosos. Por isso que eu digo que não seria eu a pessoa indicada para tanto. Mas como ouvimos alguns vereadores que desfilaram pela tribuna, que aumenta imposto, aumenta isso, só que a gente tem que discernir o que é imposto, o que é tributo. E às vezes a gente esquece, mas vamos ser situação porque queremos ser situação, ou vamos ser oposição porque nós somos oposição. Veja bem, eu acho que nós temos que saber discernir as coisas. Por exemplo, na questão da votação dos fiscais, a nossa bancada do PP, composta apenas por 2 vereadores, nós decidimos pedir a paridade, porque eu acho que agentes fiscais é um corpo só dentro da prefeitura, não importa que um vá nas indústrias, outros vão ao comércio e outros vão fiscalizar imóveis residenciais, enfim, é um corpo chamado agente fiscal, agentes fiscais. Então é dessa forma que a gente vê e votamos, independente do projeto ser importante para a oposição ou para a situação, mas temos que fazer a justiça. Não só um tipo de agente fiscal pode perceber uma premiação, vamos dizer assim, né? E uma outra parte dos agentes fiscais ficar sem essa premiação. Eu discordo, como eu disse, não sou cátedra no assunto, nesta matéria tributária. Mas vejo aqui falando, aumentou do mecânico, baixou não sei de quem. Eu entendo até que a maioria, né, salvo o melhor juízo, dessas pequenas empresas, elas pagam por estimativa, né? São calculadas por estimativa.
acredito que a grande maioria, que são as pequenas empresas, o comércio, pagam por estimativa. Mas a gente vê também algumas distorções. A gente vê também algumas distorções no caso do item 17.5, que é a questão da mão de obra, principalmente daquele que é temporário, né? O caso das agências de emprego. A gente sabe que vai diminuir postos de trabalho. Acredito que não diminua agora nesse final do ano por causa dessa noventena que é dita, né? Que a partir da data da publicação tem 90 dias para, salvo sempre o melhor juízo, né, pessoal? Para aplicar a lei. Mas lá na frente, sim, teremos um prejuízo nas frentes de trabalho. Como disse alguém, é um pacote que não é salutar a essa população, a esses pequenos empresários. Mas sabemos que o mínimo é de 2% e o máximo de 5%. Tem distorções? Tem. Mas tem ajustes? Tem. Então o que tem que ser feito? É a base do governo, através das suas lideranças, conversar com o governo e a partir de fevereiro enviar uma mensagem para esta casa, para que essa casa possa acertar essas dúvidas que têm que ser dirimidas, né? Acertar essa situação. Por quê? Porque a gente vê o prejuízo na questão quando se fala em agência de emprego, nas frentes de trabalho. Sabemos que o trabalhador está sendo apenado por isso. Ele vai ser apenado porque vai compensar para o empresário ou para o comerciante fazer o quê? É melhor eu pagar hora extra, mesmo o pessoal cansado, não vão produzir como se produz no horário normal, do que abrir frentes de trabalho. E as frentes de trabalho é o que vão gerar empregos, ou seja, trabalho para aquela classe trabalhadora que hoje está desempregada. O contingente hoje no país é alto, é muito alto, né, de desemprego. Então o que se faz com isso, com essas frentes de trabalho? É amenizar essa situação da população trabalhadora hoje desempregada. Naquilo que eu entendo e que posso verificar, talvez o prefeito, não estamos aqui fazendo a defesa porque ele tem seus líderes aqui, mas que essas lideranças levem ao conhecimento da área técnica da prefeitura, que venha moldar isso aí de uma forma que venha a contemplar uma maior parte, aqueles mais necessitados, as pequenas empresas, enfim, os agentes fiscais, que, na minha opinião, todos são agentes fiscais, todos aqueles que vão fiscalizar, mas não podemos fazer distinção de um agente fiscal a outro agente fiscal. Para finalizar, quero dizer, senhor presidente, líderes do governo aqui nesta casa, que tomem essa providência, que em fevereiro não é feio corrigir aquilo que a gente acha que está errado, corrigir aquilo que a gente acha que foi enviado errado para a casa, para a Câmara, mas sim pessoas que entendem da matéria, que possam fazer um estudo mais apurado para que sejam sanados esses erros que foram citados dessa tribuna. Tenho dito, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador de Souza. Para discutir ou para encaminhar? Para encaminhar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu havia dito que a primeira parte das emendas nós iríamos nos ater às questões mais voltadas aos agentes de fiscalização, e nessa segunda parte a gente entraria propriamente dito na outra parte, não menos importante, que é a parte desse projeto de lei de autoria do prefeito municipal que aumenta impostos. Isso é a verdade. Quem vier aqui na tribuna falar, não, isso trata-se de pequenos ajustes, isso trata-se de adequações para a legislação federal, isso trata-se de algo que deveria já ter sido feito, não é verdade. O que a Câmara de Vereadores da nossa cidade está votando hoje é aumento de imposto, ou seja, é aumento do ISS. Então, para deixar primeiro para quem nos assiste de forma clara, porque tem muita gente da base, inclusive do governo nessa casa, que diz, não, mas não é bem assim não, isso aí é para melhorar. Melhorar para quem? Esse aumento de imposto, no momento de crise, no momento de baixa venda no comércio, no momento de baixa movimentação da economia formal e informal, nós teremos efeitos diretos na geração de emprego na nossa cidade. O secretário
de Finanças esteve nessa casa, numa audiência, eu fiz alguns questionamentos a ele, no tocante a diversos assuntos. E o que nós percebemos é que a gestão optou por um caminho sem considerar a economia, sem considerar a grande quantidade de trabalhadores desempregados que nós temos hoje na cidade inteira, sem considerar os problemas graves que nós temos e que enfrenta o comércio local, sem considerar os prestadores de serviços que estão sobrevivendo a toda essa crise, fazendo malabarismo, diminuindo seus custos, buscando não fechar e não demitir ninguém. O governo apresenta um pacote, a prefeitura e o governo municipal apresentam um pacote nesse final de ano, que é um pacote que vai com certeza ter impactos negativos na economia da cidade. Porque muitas vezes, quando a sanha por arrecadar, quando a vontade desenfreada de aumentar para poder arrecadar pode dar o efeito contrário, pode diminuir a arrecadação na nossa cidade, pode incentivar ainda mais o não pagamento de impostos, pode incentivar ainda mais jogar milhares de pessoas para o comércio informal, sem emitir nota, fazendo um comércio sem registrar funcionário, e é isso que vai acontecer na prática. Ou seja, o governo deveria, antes de tomar essa medida, o governo deveria olhar um pouco no entorno, olhar um pouco as cidades aqui do nosso entorno, que são cidades que já tiveram uma queda acentuada na arrecadação. E a nossa cidade também teve. Mandar um projeto para essa casa com essa orientação eu vejo como um despropósito. O secretário disse aqui que foram pagos esse ano mais de 100 milhões devidos de precatórios. Eu não sou contra pagar precatórios. Eu acho que a gente tem que buscar diminuir o estoque da dívida de precatórios da cidade. Mas o precatório não pode ser pago em detrimento de ter remédio e medicamento na saúde. O precatório não pode ser pago em detrimento de nós termos a merenda escolar sendo comprada para os alunos. E o precatório não pode ser pago esfolando ainda mais o couro daqueles que contribuem e que recolhem seus impostos na cidade. E é isso que o governo está fazendo. O governo erra mais uma vez ao não dialogar. A justificativa encaminhada pelo prefeito do substitutivo, ele coloca aqui que encaminhou para essa casa o presente substitutivo, o presente projeto, após diálogo. A justificativa do substitutivo tem apenas 3 linhas. Apresentamos o substitutivo ao projeto de lei 4813/17 e da outras providências. Após um ciclo de conversas com principais entidades de classe de Guarulhos e tendo em vista o recebimento do ofício 30/2017, protocolado pela ACE Guarulhos, na qual propõe a redução da alíquota de alguns itens de serviços contidos no projeto 4813, foram revisadas algumas alíquotas. Com o presente ajustes, entendemos que a propositura está apta à apreciação e aprovação dos nobres vereadores. Ou seja, a própria justificativa já diz, dialogou com quem? Quem são essas diversas entidades? Quando essas reuniões aconteceram? Será que a ACE está contente com as reivindicações que foram feitas? Eu duvido. A ASEC, o responsável pela ASEC, deu uma entrevista recentemente ao jornalista Pedro Notaro, onde ele disse que não foram contemplados os pleitos deles. Então, até na justificativa que foi mandado para cá, induz essa casa ao erro. O diálogo foi pouco e nós vamos sofrer essas consequências. Para voltar atrás será muito difícil, porque nós estamos pegando justamente o período que poderia melhorar as vendas, que poderia tentar salvar todo o ano, que foi um ano de prejuízo para muitos e muitos prestadores de serviços, comerciantes. Poderia, nesse final de ano, ter algum alento que a coisa poderia melhorar, ou que melhoraria. O governo joga um balde de água fria ao propor isso num período como esse. No final do ano, aqueles que já tinham preocupação ao dormir se daria certo de continuar o seu empreendimento ou não, agora começam a ter certeza que será um final de ano terrível para aqueles que investem e para aqueles que geram emprego em nossa cidade. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Pode discutir e encaminhar.
Não, está encaminhando. Caminhando. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de refrescar um pouco a memória dos antepassados, um pouco, e relembrar algumas coisas aí que realmente temos aí um problema do ISS, está sendo votado o ISS hoje em Guarulhos, mas passamos momentos difíceis também na gestão passada. Em 2013, podíamos ver aí em 2013 uma situação muito lamentável, que foi o aumento da gestão do PT, que estava aí governando a cidade, um aumento de 2.000% no IPTU. Eu fiquei tão triste, minha querida vereadora, tão triste, eu fiquei triste mesmo, porque ele realmente aumentou, né? Ele aumentou. O Guti até agora não aumentou, mas ele aumentou. Foi 2.000% e uma cacetada na cabeça do guarulhense. Fiquei triste, muito triste, lamentável a situação que nós passamos na sua era, né? Janete Rocha, Rosa Rocha Pietá. Obrigado pelo aumento que vocês deram para o guarulhense de 2.000% no IPTU. Muito obrigado. Eu não esqueci não, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, eu entendo que os tempos são outros, tanto a questão que envolveu lá no passado o IPTU, como hoje o ISS. Em nenhum momento se justificava aquele aumento do IPTU de forma tão atabalhoada que o então prefeito Sebastião Almeida encaminhou para esta casa. Chegou ao cúmulo do ridículo de algum vereador da época dizer para a imprensa que não sabia o que tinha votado. Isso ocorreu, vereador Janete. Após a votação, para a imprensa, teve colega vereador da época, que não está mais aqui, que disse que não sabia o que tinha votado. Eu não. Eu venho aqui e estou para votar. E estou com um monte de papel debaixo do braço. Estou com todas as alíquotas que estão sendo alteradas. Algumas alíquota que era 5%, as empresas vieram para a cidade porque o prefeito da época, Sebastião Almeida, baixou para 2%, e hoje está sendo elevado para 5%. E quando ocorreu essa majoração para baixo, quem votou na oportunidade foi o colega da época, vereador Guti. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por qualquer meios, era 5%. Em 2012, através da Lei 7.067, baixou para 2%. E hoje, estamos novamente caminhando para 5%. Eu penso que a adequação tributária no que diz respeito ao ISS, ela é necessária. Ela é necessária porque a cidade de Guarulhos arrecada muito pouco com o ISS. Em comparação de forma linear com Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Campinas e outras cidades grandes do estado de São Paulo. Mas não desta forma. Não desta forma. Não me incomodo nem um pouco de ser voto vencido. Nem um pouco. Vou para casa com o dever cumprido, e amanhã, quando for indagado, estarei livre para dizer das minhas convicções. Como hoje, lá no programa do Pedro Notário, encontrei o dirigente da ASEC, dizendo que sequer foi convidado para participar de qualquer discussão a respeito. É de se estranhar tudo isso. É de se estranhar. A ASEC, uma entidade respeitada na cidade de Guarulhos. Então nós precisamos dialogar mais e não simplesmente encaminhar o projeto para a Câmara Municipal e uma semana depois já pautar para ser votado, como é a questão dos procuradores. Isso é outra coisa séria, senhor presidente, muito sério.
Os procuradores hoje estão numa situação totalmente híbrida. Estão com a carteira de trabalho baixada, não estão recolhendo previdência para o IPREF e nem para o INSS. Mas nós não podemos votar aqui correndo de qualquer jeito. Então, esta é uma situação séria. E não podemos fazer isso com todos os projetos. Sabe por quê? Porque nós não podemos construir uma cidade ruim como construiu a última gestão, principalmente os últimos 2, 3 anos da gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida. Nós temos que ajudar a melhorar essa cidade, ajudar a dar o impulso. E a Câmara tem grande responsabilidade. Para concluir, vereador. Então, a minha parte aqui, de forma convicta, é pela rejeição, mais uma vez, do projeto em questão, pelos aspectos que coloquei. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Palavra. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que algumas pessoas falaram que eu tratei de forma teatral, mas é o teatro trágico, porque quem mais vai sofrer é o trabalhador. Estava conversando com o setor hoteleiro, que deixou bem claro que isso vai implicar, no mínimo, no afastamento, na demissão de 20 empregados. Isso não é qualquer coisa. Guarulhos é a entrada do Brasil e de São Paulo. Nós temos que ter o bom senso, nesse momento de crise, de estimular. Por que Porto Seguro todo mundo vai para lá? Porque eles fazem pacotes baratos, porque os hotéis estão baratos e tudo mais. Agora, aqui em Guarulhos, nós vamos espantar. Isso vai ter consequências. Primeiro, na vida do trabalhador, mais desemprego. Isso é triste. Na vida do peão, que não vai poder mais mandar nem consertar o seu pneu. Triste, Barreto, triste, vereador. Na vida da dona de casa, que vai sentir, ao mudar o motor da sua lavanderia, mudar qualquer coisa, quanto aumentou. Eu sei que as nossas palavras não sensibilizam, mas, Sérgio Magno, não justifica a sua tristeza, não, porque aquele que você votou disse que não ia fazer a mesma coisa e está fazendo igual ou pior. Porque ele disse que não ia fazer e a pior coisa, a meu ver, isso é coisa de família, hein? Você falou, tem que cumprir. Agora, não cumprindo, isso é vergonhoso. E não dá para dizer que ele está mal assessorado, porque ele foi vereador, ele tem que ler o que ele está fazendo. E não dá para ele fazer um substitutivo sem consultar todas as categorias envolvidas, todas. Se ele é um dever, ele quer transformar como? Se ele não ouve a população. Então, senhor presidente, eu conclamo a todos os vereadores para derrubar esse substitutivo. E depois não vai dizer que nós não dissemos. Votou no GUT, tomou no ISS. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Dr. Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Senhor, pela ordem, senhor presidente. Professor Jesus, sim. Pela Professor ordem. Jesus vota sim. Senhor presidente, pela ordem. Vereadora Janete. Voto não. Vereadora Janete vota Pela não. ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereadora Genilda vota não. Pela ordem, Vereadora senhor presidente. Genilda vota não. Contra o aumento de impostos, eu voto não. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza vota não. Senhor presidente, voto sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Betinho, acredite. Pela ordem, senhor presidente. Meu voto é sim. Vota sim. Vereadora Dona Maria. Vota não. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não tendo mais a ser discutida, dou por encerrada a presente sessão.
Boa noite. Foi encerrada agora essa 25ª sessão extraordinária, quando foi aprovado um projeto do Executivo que muda as regras para o recebimento e recolhimento de ISS aqui no município. Ao meu lado está o líder do governo aqui na casa, o vereador Dr. Eduardo Carneiro, que vai explicar um pouquinho para a gente desse projeto, que causou certa polêmica em plenário, com bastante crítica da oposição com relação ao aumento da alíquota para alguns setores. Queria que o senhor explicasse e justificasse por que o prefeito enviou esse projeto que vai alterar a alíquota em alguns casos com esse aumento. Primeiro que a crítica da oposição, quando ela é bem direcionada e bem fundamentada, a gente até aceita. Infelizmente, eles em nenhum momento falaram da lei complementar 157, que obviamente que é uma lei que uma emenda em que os municípios têm que se adequar, justamente por causa da guerra fiscal. Então, no projeto tinha de algumas atividades que ainda não tinha definido o imposto, algumas atividades que foram negociadas, inclusive, com a Associação Comercial e Empresarial, ou seja, não é dessa forma que se pintou, né? Claro, aumentar imposto é uma coisa que o vereador gosta? Claro que não, é óbvio, ninguém gosta de aumentar imposto. Agora, o governo tem que agir de acordo com a responsabilidade e, sobretudo, com relação à lei complementar 157. Todas as alíquotas que tiveram aumento foram em função dessa lei complementar que tenta diminuir ou acabar com a guerra fiscal entre os municípios? Foi um ajuste. E tem outra situação que é importante, que também na lei fica bem claro, que o serviço hoje ele passa a ser cobrado no local da prestação de serviço. Às vezes muita empresa pensa que eu vou mudar a minha empresa para Arujá e eu vou recolher o imposto lá em Arujá. Não, ele muda a empresa para Arujá, mas se ele presta o serviço, já que nós estamos falando de imposto sobre serviço, se ele presta o serviço em Guarulhos, o recolhimento do imposto vai ser no local da prestação. Então foram uma série de ajustes, inclusive negociados com a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Vereador, também, além da crítica da oposição, do PT mais especificamente, o próprio vereador Sandes falou um pouco do modo como os projetos vêm sendo aprovados aqui. Isso já tem sido crítica recorrente de alguns vereadores, que os projetos têm sido aprovados muito rapidamente, não têm sido realizadas audiências públicas para discutir temas polêmicos. O senhor acredita que isso é algo que o governo deveria pensar, em talvez ampliar as discussões, ou o senhor acredita que de fato o projeto foi discutido da maneira como deveria ter sido? Não, primeiro que o projeto ficou 30 dias na casa, né? Quem quisesse colocar emenda, que colocasse nesse período. O que me espanta é um vereador que é advogado, conhecedor da lei, né? Se posicionar contra o projeto, em nenhum momento ele disse a respeito da lei complementar 157. Então isso para mim demonstra mais uma vontade de querer fazer oposição do que outra coisa. Eu já disse para o vereador, aqui é uma casa democrática. Cada vereador tem o seu posicionamento e eu respeito aqueles que são de oposição, como o PT, fazem uma oposição extremamente forte ao nosso governo, mas eu respeito, porque o homem público ele tem que ter lado. Agora, me espanta muito aquele que não tem lado. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, se dizendo independente. Para mim, alguém que tem a profissão dentro do direito e conhece bem o direito, né? Muito mais do que eu, que sou médico, né? E conhece bem do direito e sabe que tem a lei complementar e em nenhum momento ele fala a respeito da exigência que todos os municípios têm de se adequar à legislação, para mim isso é uma má intenção. Tá certo, muito obrigado, vereador. Obrigado. Bom, além dessa questão do imposto sobre serviço, da ISS, também na sessão ordinária de hoje, os vereadores aprovaram as contas do então prefeito Sebastião Almeida, referentes a 2013. Essa é uma questão que já há uma certa dificuldade de entendimento, já há notícias que estão equivocadas, mas na verdade o que aconteceu hoje na sessão, foram aprovadas as contas do prefeito e rejeitado o parecer contrário do Tribunal de Contas. Portanto, não houve rejeição das contas, as contas foram aprovadas pelos parlamentares por 20 votos a 13. Para rejeitar as contas era preciso 23 votos. A gente vai então encerrando a transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.